Meus irmãos, vamos trazer uma rápida reflexão. Hoje o objetivo é cercar a mesa do Senhor pela 10ª vez. E vou trazer uma rápida palavra. Foi até a leitura que fiz ontem no culto de domingo, mas não preguei sobre ela, apenas li e relendo. Hoje o Senhor falava ao nosso coração e eu queria compartilhar com vocês. Tomar por base, nós fizemos a leitura em todo e na parte final do capítulo 14, que narra o caminhar de Jesus por cima das águas. Porém, eu queria tomar por base apenas 3 versículos para tomar base nesta noite. Os do 30 ao 32, que diz: mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quantos dizem amém, irmãos? Meus irmãos, eu não poderia narrar esse episódio sem antes contar como Jesus ou como os discípulos chegaram até essa situação. Quando vamos ver os fatos que antecederam, que aconteceram antes deste momento, nós vemos um fato marcante na história, tanto de Jesus como dos seus discípulos, que foi a decapitação de João. Quando nós lemos o capítulo 14, vai narrar que João é condenado ali, é decapitado, é morto, e os discípulos dele vão trazer a mensagem da sua morte até Jesus. Quando Jesus ouve que aquele homem que veio para preparar o caminho para o Messias estava morto, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se retira dali. Ele entra num barco e se retira para um local deserto, longe de tudo, longe de todos. Porém, acontece um fato inusitado. As pessoas ouvem ou souberam de alguma forma que Jesus estava naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que quando souberam daquilo, uma grande multidão de pessoas se dirigiu ao deserto onde Jesus estava. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vai um pouco adiante e observa, ele vê aquela grande multidão de pessoas. E aí acontece um outro fato interessante na história: a primeira multiplicação dos pães. Eu acho lindo essa história da multiplicação dos pães, porque ela traz grandes lições, mas eu vou apenas trazer 2, porque a mensagem não é essa. Que a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, ele foi possuído, tomado, cheio de compaixão pelo povo. Eu achei interessante, irmãos, porque Mateus ele destaca o seguinte: ele foi possuído de íntima compaixão para com o povo e curou os seus enfermos. Era muita gente, irmão, era uma multidão que estava aglomerada aos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão que o seguia, que o acompanhava, que veio até o seu encontro, ele saiu curando as suas enfermidades. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmão, na multiplicação, é que ninguém que vai até a presença de Jesus, ele volta vazio. Se você veio a esta santa ceia para buscar a presença dele, relembrar ele, você não vai voltar da mesma maneira. É a palavra quem te garante isso. Se você chegou enfermo aqui nesta noite, receba a cura da parte de Deus.
Se você chegou aqui com um grande problema, se prepare para o agir de Deus no teu problema. Se você chegou aqui triste, angustiado com algo que perturba o teu coração, Jesus ainda é aquele que acalma as tempestades da nossa vida. Então aquieta o teu coração. Se você veio até a presença de Jesus, Ele não vai deixar você voltar vazio. Ele não vai te despedir sem uma bênção. E a Bíblia diz que Ele cura os enfermos. Porém, entardeceu-se, escureceu o dia, foi ficando tarde. A hora já estava avançada naquele lugar deserto, era longe para o povo voltar. E o povo ia voltar de mãos vazias, irmãos, no sentido físico, sem comer. Estavam até aquela hora sem comer nada. E Jesus disse: vão. A hora já é avançada. Os discípulos disseram: despede esse povo, Senhor, já está tarde, manda eles embora. Mas Jesus disse: não é necessário que eles vão embora. Dá-lhes de comer, dê algo para eles comer. Porque, irmão, sempre vai ter alguém querendo tirar a gente da presença. Sempre vai ter algo querendo tirar a gente da presença. Aqui eram os discípulos. Mas às vezes na nossa vida é tristeza, é angústia, é luta, é prova, é deserto, é choro, é lágrima, é perca, é uma tribulação. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus, as pessoas e as consequências podem até querer nos tirar da presença dele, mas ele permanece lá. Jesus permanece no mesmo lugar. E ele disse: vai dar de comer. E os discípulos disseram: Senhor, não dá para alimentar esse povo todo, é muita gente. A gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão? Aí vem a segunda coisa que eu quero encerrar aqui. 5 pães, 2 peixes. Para uma multidão, para milhares de pessoas. Escute isso que Jesus está dizendo: 5 pães e 2 peixes. Irmão, 5 pães e 2 peixes, eu acho que não dá nem para Joãozinho, para meu menino, quanto mais para uma multidão. E Jesus disse: traz para mim, traz aqui. E quando trouxeram 5 pães e 2 peixes, deram na mão de Jesus, a Bíblia diz, ele mandou todo mundo se sentar. Pegou o pão, pegou o peixe, abençoou, entregou ao Pai e começou a partir. Quanto mais ele partia, mais enchia o cesto de pão, mais enchia o cesto de peixe. E aqui eu encerro esta passagem desta circunstância do mar, que antecedeu foi a multiplicação, dizendo para os irmãos que aquilo que é pouco na minha e na tua mão, aos meus olhos é pouco, aos teus olhos é pouco, mas na mão de Jesus o pouco se torna muito. Entrega na mão de Jesus e descansa. Jesus agora alimenta o povo, irmão. Depois que alimenta o povo, aí entra onde a gente leu, irmãos. Ele começa a se despedir, porque Jesus era educado. Jesus era educado, ele se despedia de todo mundo. Falava com um, falava com o outro, se despedindo. Amém, amém. E o povo feliz, alegre. Porque o povo recebeu de Jesus 2 coisas ali, irmãos. O povo recebeu espiritual e material. Porque tem gente que acha que Jesus só trabalha no espiritual, mas ele dá material também, irmãos. O pão e o peixe era físico, era algo que o povo podia pegar, era material. Agora as doenças era espiritual, só Jesus que podia fazer. E ele ali despedindo o povo. Aí enquanto ele estava despedindo, ele chamou os discípulos e disse: olha, pega o barco e vai na frente,
para o outro lado. E o senhor? Depois eu chego. Vai. Depois eu chego lá. E a Bíblia vai dizer um texto interessante que ele diz assim: e ordenou, ele deu uma ordem. Pegue o barco, passe para o outro lado da margem, enquanto eu fico aqui se despedindo do povo, depois eu vou. E os discípulos obedeceram. Só que enquanto Jesus despedia a multidão, quando ele terminou de despedir, a primeira coisa que Jesus fez foi subir ao monte para orar. Jesus, ele é um exemplo de oração muito grande para a gente, irmãos. E está tão em falta ultimamente. Lá no sindicato eu contei até uma experiência uma vez do pastor Anísio Francisco. O Valmir vai se lembrar, o presbítero vai lembrar. Ele fazia uns... O senhor lembra do jejum que ele fazia dos obreiros? Né? O dia todo, irmãos. No domingo, de 9 às 16. Eu me lembro que eu estava em um desses jejum. Não sei se foi o mesmo que o presbítero estava, mas eu fui para um que a gente orava algumas horas, presbítero, se levantava com os joelhos doendo. E o presbítero dizia: rapaz, que hora é essa? Aí olhava, 2 horas de oração, e ele: 2 horas de oração, estou com o joelho doendo. Aí ia orar de novo. Alguns se levantavam, ia tomar água, voltava. E eu me lembro que chegou uma hora, próximo a 1 da tarde, que alguém disse assim: eu acho que o pastor dormiu. O pastor deve estar dormindo. E foram lá no agora evangelista Severino Ferreira e disse: irmão Severino, eu acho que o pastor Anísio Francisco pegou no sono ali de joelho. Vai lá. Aí ele foi ver: irmão, não estou escutando mais nada. Aí irmão Severino foi lá. Aí lá vai irmão Severino lá onde o pastor está. Quando ele se aproximou, o pastor disse: eu estou acordado. Vai orar, Severino. Aí ele voltou e disse: eu fui, o pastor estava orando. E um dia eu disse: pastor, como é que o senhor ora tanto? Ele botou para riar, filho. Quando o joelho botar para doer, fica lá que passa. Eu disse: mas dói muito. E ele contou as experiências de oração dele. Então, o pastor Anísio Francisco é uma referência de oração, irmão. Ele ficou de 9 às 4 da tarde, de joelho, orando, sem parar. E a gente novo, tudo agoniado, ele já com os seus 80, e a gente coçava o joelho, e ele lá, orando pela gente. Jesus, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi ir para o monte. Ele disse: agora eu vou orar, eu vou falar com meu pai. Enquanto os discípulos estavam caminhando, ele estava orando. Enquanto os discípulos estavam obedecendo a sua palavra, ele estava orando, irmãos. Enquanto eu e você está aqui nesta Santa Ceia, o Espírito Santo intercedendo por mim e por você nesta noite. Que o barquinho já estava no meio do mar, lá no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam indo para uma direção e o vento estava vindo na direção oposta. Açoitado aqui, irmão, são golpes violentos que as ondas davam no barco. Eram fortes golpes. Não era qualquer pancada. Era daquela que a gente pensa que o barco vai... que a gente pensa que vai se acabar. Não tem luta que a gente pensa que vai se acabar, não é, irmãos? A luta é tão grande que a gente diz: Jesus, eu não vou aguentar isso não. Jesus, está muito difícil. Às vezes as pancadas das ondas da vida, irmão, ela vem muito forte. Ela bate de uma maneira que o desespero chega, que o desânimo chega, a vontade de desistir chega, a vontade de parar, de largar tudo pro alto chega.
até mesmo a vontade de desistir até da vida chega, porque as pancadas são muito fortes. Mas eu vim te dizer nessa noite: Jesus está chegando até o teu encontro no meio desta tempestade. Dalaia sobre neve, a surribininha. Aí enquanto o barco estava lá violento, levando pancada, os discípulos achando que ia morrer. Porque tem hora que a luta é tão grande que a gente eu vou morrer, eu não vou aguentar não. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles caminhando por cima do mar. Eu vim te trazer uma palavra boa de Deus ao teu coração. Jesus está vindo ao teu encontro. Eu vou repetir de novo, porque talvez você não entendeu. Jesus está caminhando até você. Ele está vindo. Esta luta não vai te matar. Esta prova não vai te vencer. Esta enfermidade não vai te tomar. Não! Jesus está chegando bem pertinho. Ele está já chegando. Quarta vigília da noite. As horas, irmãos, pelo povo judeu era contada de uma maneira muito interessante. Eles contavam as horas por vigílias e eram divididas em 4. Era um intervalo de 3 em 3 horas. E a vigília se iniciava a partir do pôr do sol. Quando o sol começava a se pôr, eles contavam as vigílias. E era dividida em 4. A primeira vigília era do pôr do sol até as 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite até as 0 hora. A terceira vigília, que foi aqui onde Jesus se apresenta, ela era de meia-noite a 3 horas da manhã, ou seja, já era de madrugada, estava quase amanhecendo. E a quarta vigília da noite era de 3 horas ao nascer do sol, que foi aonde Jesus se aproxima, a quarta vigília. Então veja um intervalo de 3 horas. Quando eu leio, irmãos, aqui esse texto que diz assim: e na quarta vigília da noite dirigiu-se caminhando para eles, o Espírito Santo fala algo tão tremendo no meu coração. Porque a quarta vigília, irmão, o dia estava amanhecendo. A quarta vigília era de 3 até o amanhecer. Então ele estava ali, o dia estava amanhecendo. Aí o Espírito Santo me fez lembrar do Salmo de número 30, versículo 15. O choro pode durar uma noite todinha, mas pela manhã, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã a alegria chega. Os discípulos passaram a noite toda lamentando, preocupados, desanimados, com medo. Mas quando a manhã estava chegando, o amanhecer foi chegando, chegou a salvação, chegou a alegria, chegou a provisão de Deus. Eu quero te dizer nesta santa ceia que há um amanhecer de Jesus na tua vida. Há um amanhecer de Deus chegando para você. E nesse amanhecer Ele vem trazendo alegria, paz, renovo, transformação, vitória, cura, milagre, providência. É um amanhecer de Deus. A noite na tua vida está passando, vai passar. E a quarta vigília também vai se apresentar para você. Lá vem Jesus andando. Quando Jesus se aproxima, eles ficaram com medo, desesperados, nunca viram aquilo. De uma maneira natural, era incompreensível para eles. E Jesus disse: tem bom ânimo,
Te alegra, crente. Te anima, crente. Sou eu? Você já imaginou ouvir Jesus dizer isso para você nessa noite? Te alegra, Barro Vermelho. Eu cheguei, eita glória. Eu cheguei, te alegra, eu estou aqui. E eu vim para fazer uma coisa nova, te alegra. Foi mais ou menos isso que ele fez, irmão. Os discípulos tudo desanimados e Jesus animando ele. Aí Pedro, ousado, Pedro era terrível. Ousado Pedro. Pedro, eu disse, se é o Senhor, me manda aí andar também na água com o Senhor. Aí Jesus disse, vem. Pedro desceu do barco, pisou na água e não afundou. Olha, era duro. Lá vai Pedro caminhando até o encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz, versículo 30, já vou encerrar. Sentindo o vento forte, teve medo. É natural, irmãos, a gente é ser humano. É natural o medo chegar na nossa vida. É natural a gente enfrentar o medo, mas ele não pode nos dominar. Eu costumo dizer uma mensagem do escritor, pastor Max Lucado, em um dos seus livros que eu li, Aliviando a Bagagem. Ele diz, não faça do medo um morador, faça dele um passageiro, alguém que chega e depois vai embora. Faça um passageiro. E a Bíblia diz que quando Pedro teve medo, irmãos, ele começou a afundar. O medo na nossa vida, o desespero, faz a gente, irmãos, ir afundando no desânimo, na falta de esperança, perde a fé. O que foi que Jesus disse logo para Pedro? Homem de pequena fé, duvidou. Só que o que me chama a atenção aqui, quando Pedro começa a afundar, e logo há uma expressão que diz, e de repente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem, para que tu duvidou de mim? Segurou Pedro e colocou Pedro no barco. E quando Pedro e ele entrou no barco, a tempestade acabou-se. Eu estava em casa e Deus falava algo ao meu coração também. E eu quero encerrar aqui dizendo para vocês, nesta noite, isso é uma palavra, irmãos, é profético, porque é a palavra de Deus. Nesta noite, Jesus, eu não sei quem precisa escutar isso, mas foi o que Deus me disse o dia inteiro, desde ontem, hoje no trabalho, ficou no meu coração. Nesta noite, Jesus, Ele está estendendo a mão para alguém aqui e está te pegando assim, está te segurando. Delergue manaia sobre névias. Eu não sei, delaia sobre névias, como você chegou aqui nesta noite, mas Jesus que te ama, que não te perde de vista, Ele está dizendo, olha, eu vou te segurar, eu estou estendendo a mão, eu vou te tirar do fundo do mar, eu vou te tirar. E a gente aqui que já estava afundando, já estava indo pro fundo, aí Jesus disse, vai nada, eu vim te resgatar nesta noite. Hoje é noite de resgate de Jesus para a tua vida. Ele está te tirando do fundo, Ele está te puxando no fundo e vai subir no barco com você. E quando você e ele pisar no barco, tudo isso, essa tempestade vai passar.
Tu vai ver uma mudança tão grande na tua vida quando Jesus subir no barco da tua vida com você. Então segura esta palavra. Jesus, Ele está estendendo a mão. Está com a mão estendida assim, ó, e vai te segurar. Deixa eu te dizer algo do céu aqui dessa noite. O diabo já estava comemorando a tua derrota. O diabo já ia decretar por aí afora que tu tinha perdido, que tu tinha morrido, que tinha te vencido, que esta prova ia te matar. E ele está dizendo: eu vou conseguir destruir ela. Eu vou conseguir destruir ele. Aí Jesus veio hoje para te dizer: eu estou andando por cima desta tua prova e vou te pegar no fundo, tu não vai cair não. O diabo está derrotado no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sente Jesus te segurar. Sente a mão de Deus assim a te pegando, te trazendo para dentro do barco. Ele sabe que tu duvidou, Ele sabe que tua fé é pequena, mas Ele não te deixou, Ele não te abandonou por causa disso, não. É por causa disso que Ele veio ao teu encontro te socorrer, porque Ele sabe que a gente tem uma fé pequena, que a gente é falho. Aí Ele veio correndo para socorrer. Sinta os braços de Jesus te socorrendo hoje aqui no barro. E volta para casa com uma grande vitória de Deus. Vai ser uma reviravolta tão grande que alguém não vai acreditar no que está acontecendo na tua vida. Alguém vai perguntar: o que foi que aconteceu? Aí tu vai dizer assim: na 10ª Santa Ceia, na ceia de outubro de 2025, lá do barro, Jesus estendeu a mão para mim. Ele estendeu a mão. E hoje eu estou de posse de vitória. Receba esta palavra. E a Bíblia diz que quando sobe no barco, tudo se acalmou. Ei, a gente não nasceu só para sofrer, não, irmão. No mundo a gente vai ter aflição, mas te alegra. E também tem bênção, tem milagre, tem vitória, tem coisa boa. Tem maná do céu, tem água saindo da rocha, irmão. Tem gigante caindo, tem mar se abrindo, muralha vindo pro chão. Porque o Deus que está com a gente é maior do que todas essas coisas. Que Deus abençoe a igreja.